Senhora a todos, muito bem-vindo aos nossos tutoriais da EBD do segundo trimestre que estamos estudando o Gênesis. A lição de hoje é a número 11, Os Planos de Deus no Sonho de José. Essa revista foi escrita pelo bispo Abner Ferreira e a coordenação nesse dia era o pastor Ademar em 11/6/2023. Eu, Edson Takashi Wasara, sou superintendente aqui da Escola Bíblica Dominical do Núcleo de Petrolina. Muito bem-vindo, estudando aqui o tópico número 1, José amado e odiado. O autor diz que não devemos confundir o amor dos pais com o sentimento de afinidade por certos filhos. O amor tem a ver com a filiação, a afinidade tem a ver com o relacionamento. O filho predileto. O autor diz que o primogênito era geralmente o filho querido do pai por ser a expressão do seu vigor masculino. Mas, no caso de Jacó, o pai amava mais a José, que nasceu de Raquel, aquela que Jacó amou. José era o primogênito de Raquel, quando Jacó era avançado em idade. Gênesis 37:3. Israel amava a José mais do que todos os filhos, porque era filho de sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Essa atitude rendeu uma túnica colorida de presente e ódio mortal de inveja de seus irmãos. Gênesis 37:4. E vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram e não podia falar com ele pacificamente. O autor enfatiza que um pai ou mãe, ainda que tenha afinidade com um determinado filho, de ter sabedoria para não saber a ideia de que ama um mais do que o outro. O comentarista. O autor cita aqui, no tópico comentário bíblico de Chaplin, a história de um jovem de 17 anos de idade que foi vendido como escravo, como o nome de José preparava para entendermos como foi o povo de Israel. E acabou migrando para o Egito, onde multiplicou no exílio, cabendo a Moisés cerca de 250 anos mais tarde tirar Israel desse exílio e conduzi-lo à volta à terra prometida. Aí no tópico 1.2, o irmão odiado. O autor diz que o escritor da Bíblia não registra apenas o aspecto pacífico e positivo do contexto de vida daqueles que formam o escolhido por Deus. Há ódio, inveja, problemas no relacionamento familiar, competição, tudo isso vemos na família de Jacó com a chegada dos filhos de diferentes mulheres e a harmonia ficou abalada. Gênesis 37:4. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram e não podiam falar com ele pacificamente. Aí o autor aqui, comenta que tudo vem de José, que era o motivo do desprezo de seus irmãos, causada por ele por ser preferido Jacó. E o autor diz que sua próxima existência é o próprio motivo do problema dos seus irmãos. Deixa eu só arrumar aqui. Aí no tópico do comentarista, o autor cita o comentário bíblico mudo. Deduzimos naturalmente que Jacó havia escolhido José como aquele que, através das bênçãos divinas, continuaria. E José tinha sonhos que apontavam para sua futura e destacada grandeza, e ele contava seu sonho aos seus irmãos. No tópico 1.3, um sonho intimidador. O autor diz que Jacó teve um sonho que veio a piorar ainda mais. Era imaturo e ingênuo em relação à maldade humana.
Gênesis 37:2. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas de seu irmão. Sendo assim ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. José trazia a notícia dos seus pais. Aqui não é Jacó, é José. Desculpe. Aí no Gênesis 37:14. E ele disse: Ora, vai, vê se seus Ora, vai, vê como estão os teus irmãos, e como está o rebanho, e traz-me a resposta. Assim enviou do vale de Hebron e foi a Siquém. Contou o que viu. Né? Gênesis 37:5. E teve José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. José talvez não tivesse a sabedoria de discernir o que Deus estava revelando para ele no sonho, mas seus irmãos deduziram com rapidez o que aqueles sonhos poderiam significar. Gênesis 37:7. E eis que estavam atando molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que vossos molhos rodeavam e inclinavam ao meu molho. Não há como saber se os irmãos de José interpretavam o sonho como sendo um desígnio de Deus, e era provável que pensassem ser um desejo de José ser o líder da família. Esta revelação pretensiosa, porém intimidadora, gerou mais antagonismo. Aí no tópico do comentarista, né, o autor cita aqui o comentário bíblico Moody. A conversa ingênua acendeu o fogo de inveja e o ódio assassino. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho. Mas Deus tinha em mente algumas bênçãos valiosas para José, como o tempo revelaria. E tudo que passou, o comentarista diz que deveria ser aconselhado sobre como lidar com as criaturas imperfeitas, de que ressentiam os que seus modos e o ar de superioridade, e que Jacó não era capaz de orientá-las sabiamente, por amá-lo ardentemente e cegamente. Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 1. Aguardo todos no tópico número 2, os sonhos que parecem se tornar pesadelo. Até lá, se assim Deus o permitir.